Se você acompanha Kings League Brasil desde o começo, com certeza lembra de toda a novela envolvendo o Kelvin Oliveira e o Jake Paul. Em resumo, o Jake Paul disse que iria fazer uma proposta irrecusável para o Kelvin, e essa negociação se estendeu por bastante tempo, até o Kelvin ser anunciado como presidente do G3X. E há alguns dias, o Jake Paul falou novamente sobre o assunto, dessa vez dizendo que foi enganado pelo Kelvin, que reagiu às falas do youtuber americano e respondeu, e separamos esse trecho aqui para conferirmos. Mas antes, eu peço que você confira se está inscrito aqui no canal, para ficar por dentro de tudo sobre a Kings. Mais de 90% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Então, já confere aí e vamos lá pro vídeo. Então, rapaziada, é isso, né? E aí, vamos colocar aqui o vídeo do Jake Paul. Eu vou explicar um pouco mais e vamos ver o que ele falou. So, we got to go for a really good player. I'll do everything in my power to do it in your power. We're going to get it going. I already tried to get the best player, and he low-key snaked us. Who? Kelvin. Kelvin? His name's Kelvin, yeah. Is he good? He's the best one. Ha, great. Does chat know who that is? They know. So he snaked us? He snaked us. Ha, great. So now what are we going to We do? gave him the deal of a lifetime. Oh my god. He said no? Yeah, and he was just like, I want to move to the U.S. I want to move to the U.S. Where's he from? Somewhere. I get it. Somewhere. Brazil. So, we got to go for a really good player. I'll do everything in my power to do it in your power. We're going to get it going. I already tried to get the best player, and he low-key snaked us. Who? Kelvin. Kelvin? His name's the best Tamo junto, player, Theo. and he low-key snaked us. Who? Primeiro ele falou, nós tentamos contratar o melhor jogador, o Kelvin e tal, e ele discretamente nos enganou. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, Jake Paul. Talvez você não vai ver, provavelmente você não vai ver, mas eu vou falar pra vocês aí. Primeiro que eu não enganei ninguém, muito pelo contrário, eu sempre fui muito sincero, muito honesto com todo mundo. O Gal sabe, eu sempre, antes de fazer qualquer coisa, eu sempre fui honesto com tudo. Sempre conversei muito claro e eu falei com o Gal antes de tudo, que primeiro surgiu a proposta do Neymar e depois do Jake Paul. E eu falei pra ele, olha, eu já tô em conversa de renovação, porque eu e o Gal, a gente já tava renovando. A gente já estava em conversa de renovação, já estava quase tudo certo. E aí chegou essa proposta do Santos e do Jake. Então eu falei para ele, olha, o seguinte, duas coisas. Primeiro, eu estou em conversa para renovação e renovar agora. Segundo, se você quiser fazer alguma proposta, tem que ser rápido. Porque eu não vou voltar para o Brasil sem renovar lá. Então, ou ter uma outra coisa certa para depois. Então, se você quiser fazer uma proposta, beleza, eu vou ouvir, a gente pode conversar, não tem problema, mas saiba que eu já estou quase fechado. E aí... ele fugiu da gente, né? Pode ser isso. E aí, não, beleza, mas não enganar, eu não enganei ele, só tô querendo dizer isso, né? Mas Snake, ele discretamente, tipo assim, se desviou, sei lá, alguma coisa. Mas beleza, passou isso. E aí, ele fez a primeira proposta, né, o Jake, e já foi uma proposta legal, financeiramente legal. Mas pelo que ele tinha falado, eu achei que ia ser algo melhor. Pelo que ele tinha falado, né, ele falou assim, que eu tenho muito dinheiro pra você, aqui não vai ter limite salarial, paraná. Eu falei, beleza, pode fazer sua proposta. E aí ele fez uma proposta e pra mim, assim, era uma proposta legal, da hora. Com certeza, tipo assim, pra minha realidade era muito dinheiro. Mas, do jeito que ele falou, eu achei que ia ser melhor, né? E aí eu falei pro Gal, pô, Gal, já é uma grana muito grande e tudo mais. Mas assim, igual eu te falei, Gal, eu não quero sair, quero continuar com vocês e tudo mais, o projeto e etc. Aí eu falei pro Gal, fui bem honesto, mano. Falei assim, o Gal, vou fazer o seguinte. Porque o único motivo que faria eu não continuar, né? Eu ia continuar esse ano todo no G3X até o final, cumprir meu contrato e depois, só ano que vem que eu iria, né? E aí, a única coisa que realmente me faria, tipo, talvez ter esse não renovar com o Gal pra mais pra frente e fechar com o Jake Paul, na hora, sem conhecer o Jake Paul, seria o dinheiro, mano. Tipo, não fazia sentido nenhum. Tipo, tinha que ser uma coisa que ia mudar muito a minha vida. E aí, beleza. Aí realmente não tinha como. Aí eu falei pro Gal, é o seguinte, ele mandou uma proposta e esse valor, pra mim, assim, iria me ajudar pra caramba, lógico,
mas não é uma coisa que realmente mudaria. E aí eu falei, fui bem sincero, e aí, Gal, cara, eu tenho um sonho de morar realmente nos Estados Unidos, tenho isso, realmente eu quero construir uma família lá e tudo mais. E aí eu falei pra ele, falei assim, eu vou fazer uma conta proposta pro Jake Paul, pro Jake, eu vou colocar um número que realmente se ele me pagar isso, não tem como falar não, beleza? Não tem como falar não. E aí o Gal falou, beleza, que assim, tal, eu queria, sei lá, é, eu queria fazer de tudo pra continuar com você e tudo mais, eu fui lá e mandei a proposta pro Jake Paul. E aí ele falou, não tem como, a primeira proposta que a gente já fez já era muito dinheiro e tudo mais. E aí eu falei assim, beleza, ok, sem problema, não tem problema nenhum. Vocês têm alguma outra proposta que vocês queiram fazer? Porque aí depois disso eu vou tomar minha decisão. Aí eles foram lá e fizeram uma coisinha ou outra, tal, beleza, e me mandaram. Mas aumentou só um pouco da primeira proposta. Eu falei pra ele, mano, obrigado e tal, eu vou pensar e depois eu te falo. E aí eu conversei muito com o Gal, a gente conversou vários dias. Ainda balançava muito essa hipótese para poder morar nos Estados Unidos e tudo mais. A gente conversou com o Gal, alinhou várias coisas. Aí o Gal veio com a ideia, né, da sociedade, com o G3X, com um projeto longo, um projeto que pode mudar minha vida e tudo mais. E aí, eu falei primeiro não com o Neymar lá, eu expliquei para ele, agradeci pelo convite e tudo mais, tudo tranquilo. E aí depois eu falei pro Jake Paul, pô, agradeci ele, falei assim, Jake, muito obrigado pelo convite, mas eu vou renovar com o G3X mesmo, tô indo pro Brasil depois de amanhã e vou renovar com o, com o G3X e com o Gaules, porque é uma coisa que, cara, eu confio muito nele, é um cara que realmente mudou minha vida, tenho uma confiança, eu sei que o projeto dele é bacana, nossos ideais são muito parecidos, e fui bem sincero com ele, mano, bem sincero. E aí, nesse momento, quer dizer, antes disso, o Gal fez a ligação, que é a famosa ligação Gal, Piquet e Jake Paul, né? E aí o Gal soltou aí que queria 20 milhões para me liberar para eu conseguir jogar a Copa do Mundo para eles, que vai ser agora em Paris, né? E aí o Jake ficou maluco, tipo, ficou muito puto, achou que o Gal fez de sacanagem e tal. E meio que falou com o Piquet para não vazar essa entrevista, porque ele ia sair como perdedor e tudo mais. O Gal meio que deu uma lastrada, né? E aí ele falou assim, pô, mas o Gal falou assim, pô, mas não tem problema, Jake. Se você não tem dinheiro, não tem problema. Tá tranquilo. Cara, imagina ele ouvindo isso, velho. Ai, cara, Gal é resenha. E aí, beleza. E aí eu sabia, mano, que depois dessa reunião, o Jake ia vir atrás de novo, querendo saber como que tava, e ele queria melhorar a proposta. Falei assim, mano, quer saber agora que esse cara me provocou, eu vou tirar esse Kelvin do time dele de qualquer jeito. E eu falei, Gal, mano, esse cara vai vir atrás, velho. Ele vai fazer uma proposta legal. E aí. E aí beleza, passou esses dias e tal, aí eu falei, e aí, o que vocês vão fazer? Ele falou assim, não, isso daqui é a nossa melhor proposta e tal, beleza, ok. Aí eu falei pro Jake, liguei pra ele, agradeci e tal, falei tudo que eu tinha falado, né, que o Gal tem um projeto muito legal, que, pô, o que ele fez por mim é, foi, foi gigantesco, eu tenho muita gratidão, e, cara, não faria sentido nenhum eu simplesmente sair e não renovar com ele, sabe? E aí, cara, nesse último dia, um dia antes do draft, né? 2 dias antes do draft, quando eu tava voltando pro Brasil quase, né? Pra poder acertar e tudo mais. E aí o Jake Paul, ele falou, pô, eu entendo que você já tomou sua decisão, mas talvez eu ainda consiga fazer alguma coisa pra você mudar de ideia. E aí ele me ofereceu mais do que eu tinha feito a minha primeira contraproposta, mano, para poder ficar. Mais do que a primeira contraproposta. Só que aí que tá, né? O que que acontece? Simplesmente, simplesmente eu tive, ele teve a chance de fechar com um valor menor, não quis. Eu conversei com o Gal fez a proposta que a gente acertou. Eu falei, aí o Gal falou assim, que a partir de agora o que acontecer vai estar acontecido, não tem volta, sua palavra está feita, palavra de homem. Eu falei, Gal, a partir de agora já era. E aí rolou tudo isso e aí o Jake Paul fez uma proposta maior, melhor do que a primeira proposta que eu tinha feito, a conta-proposta que eu tinha feito. Mas aí já tinha dado a palavra pro Gal, nem respondi o Jake, ele ficou no vácuo.
E essa é a história, mano. Essa é a história. Foda. Mas assim, mano, eu simplesmente, tipo assim, eu não, mano, sempre fui muito honesto, sabe? Muito honesto com ele, com o Gal, com o Ney. Sempre falei, mano, a verdade. Eu acho que era o melhor jeito de realmente tratar as coisas, né? E foi assim que foi feito. Infelizmente, ele teve a oportunidade, né, de conseguir que a gente fechasse. Não quis e depois quis oferecer mais do que eu tinha feito a minha primeira contraproposta. E aí, mano, pô, já tinha dado a palavra, não tem como. E a conversa com ele, mano, não tem como mostrar que a conversa com ele, ele tem o, tipo, ele apaga, tipo assim, acho que passa 24 horas, 48 e apaga a conversa toda. Então não tem como mostrar.